Pai, nós queremos Te agradecer em primeiro lugar pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos neste lugar, Senhor, em Teu nome, porque a Tua graça nos atraiu para Ti e nós não fomos capazes de dizer não a Ti, e por isso também Te damos graças, Senhor, porque o Senhor foi irresistível para cada um dos que estão aqui, Senhor, e sei que ainda há muitos que serão atraídos pela Tua graça. Portanto, Senhor, nessa noite, edifica a Tua igreja, limpa, purifica a Tua igreja com a palavra da verdade, para que então essa igreja esteja, Senhor, preparada para agir como um instrumento Teu no chamado dos perdidos, para manifestar a Tua graça de maneira poderosa e irresistível para aqueles que ainda precisam ser achados por Ti, Senhor. Lava os nossos corações, purifica as nossas mãos, Senhor. Senhor, lava as nossas intenções e purifica as nossas obras. Faz-nos, Senhor, cada vez mais semelhantes a Ti, pessoas que andam de acordo com o Teu querer, pessoas, Senhor, que amam a Tua vontade, pessoas que estão aprendendo cada vez mais a deixar de lado os seus anseios torpes, egoístas, Senhor, e vaidosos, abrindo mão de todas essas coisas, Senhor, pelas verdades eternas do Teu reino, pela misericórdia eterna do Teu reino, pela fidelidade eterna do Teu reino, pela justiça eterna do Teu reino, Senhor, e que nós sejamos inundados por todas as grandes virtudes do alto, que nós como igreja, Senhor, sejamos inundados pelas virtudes do Teu Espírito, virtudes essas, Senhor, que não podem nascer naturalmente de nós, mas sabemos que uma vez que o Teu Filho está, Senhor, em nós, uma vez que nós fomos enxertados em Ti, meu Deus, agora então podemos produzir sim estas virtudes, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Senhor, faz de cada um aqui um filho, uma filha do Teu reino, soldados do Teu reino, guerreiros do Teu reino, que não têm medo, Senhor, de levar a Tua palavra, o Teu evangelho, de manifestar as grandes virtudes do evangelho em suas vidas. Meu Deus, que nós sejamos corajosos, audaciosos em Ti, para pregar as Tuas boas novas. É o que eu Te peço, Senhor, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Você está feliz nessa noite? Amém? Fique de pé ainda, abra sua Bíblia comigo, lá na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no primeiro capítulo, amém? Se você não tem Bíblia, eu não sei se dá para jogar aqui no telão, no Data Show. Dá, né, Rafael? Então acompanha com a gente lá, por favor. Filipenses capítulo 1, amém? Versículo 21, nós vamos ler a partir do versículo 21. Todos acharam, amém? Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 21, amém? Vamos ler então. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer que apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes
pela fé do Evangelho, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Eu gostaria de repetir esse versículo 29. Olha o que Paulo está falando. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Amém? Você pode se assentar neste momento. Carta de Filipenses, uma das cartas em que Paulo ele coloca o seu coração de modo pulsante, de modo que você, quando está lendo a carta que Paulo escreve aos Filipenses, parece que você está vendo as letras pulsando diante dos teus olhos, porque este momento aqui que Paulo está vivenciando, não só apenas este momento, mas principalmente neste momento ele está debaixo de grande aflição. Paulo provavelmente estava preso quando ele escreve esta carta à igreja, aos Filipenses. Ele estava em cativeiro, ele estava talvez vivendo ali um dos momentos mais complicados de seu ministério. Apesar de que é difícil escolher um momento mais complicado do ministério de Paulo, porque todo o ministério de Paulo é debaixo de grande tribulação, de grande sofrimento, de grande angústia. Mas ele é quem está escrevendo essa carta, e nesta carta particularmente, ele está rasgando o coração dele, parece que nos aproximando dele. O apóstolo que não tem temor nenhum em demonstrar as suas intenções diante da igreja, porque não havia o que esconder. Todo o ministério apostólico de Paulo, e é isso que eu acho impressionante nos apóstolos do Cordeiro, isso não está na Bíblia, amém? É uma interpretação minha, não estou afirmando que é correta, mas eu reputo Paulo como um dos apóstolos do Cordeiro, sim, porque os apóstolos do Cordeiro são aqueles 12, só que Paulo, na minha visão, ele é aquele que também recebeu o Evangelho de Jesus diretamente, tanto que ele não recebeu o Evangelho por outros discípulos ou por outros apóstolos. Ele teve aquela visão no caminho, quando ele ainda era um perseguidor do Evangelho, e aquela visão faz com que ele receba o Evangelho diretamente de Jesus. E pelo tamanho do seu ministério, preste atenção, eu não estou afirmando isso como verdade, tá? Isso aqui eu estou dizendo, é uma interpretação minha. Eu vejo Paulo como um dos 12 apóstolos do Cordeiro, aquele que verdadeiramente substituiu Judas Iscariotes, amém? E você vê então que todos os apóstolos ali, principalmente os dos primeiros dias, eles tinham total transparência, eles não tinham que esconder nas suas palavras. Quando eles falavam do Evangelho, eles não tinham temor de abrir o seu coração diante da igreja, porque o seu coração realmente estava na luz. O seu coração, as suas intenções, os seus motivos, eles eram transparentes para a igreja. Eles eram homens tão testados, tão provados, pessoas que passavam tanto ali pelo teste do fogo que forja o metal, que fazia com que o espírito, o coração e a alma deles estivesse totalmente aberta para quem quisesse ver. Eles eram realmente como cartas escritas, transparentes, expressas. Não havia nada oculto no modo de ser daqueles homens. É por isso que mesmo nas suas fragilidades, coisas que pareciam fragilidades, eles mostravam para as pessoas, porque eles não estavam preocupados, como os grandes mestres de hoje, vaidosos, de esconderem as suas fragilidades, para somente deixarem ser vistas as suas qualidades, como que se houvesse muita coisa em seus corações que precisam ser escondidas. Não, os apóstolos não agiam assim. Cada carta, cada escrita deles, cada presença física deles com a igreja, eram homens abertos, transparentes, que estavam diante da igreja, sem vergonha do Evangelho, porque aquilo que eles falavam era aquilo que eles eram, e o que eles criam
estava sendo demonstrado para todo aquele que quisesse ver. Amém? Isso aqui é uma das características mais impactantes do ministério daqueles homens. E aqui Paulo, ele deixa muito claro, quando ele está escrevendo, e ele mostra a tensão que havia no coração dele. Quando a gente começa lendo ali no versículo 21 do texto que a gente acabou de acompanhar, ele já começa dizendo: olha, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. E quando Paulo fala isso, ele não está falando isso como um clichê, como um jargão, ou como uma frase de impacto, meu irmão. Ele estava colocando o suor, o sangue e as lágrimas dele em cada uma daquelas palavras, porque ele estava em cativeiro. Ele não estava ali simplesmente jogando conversa fora, ele não estava sendo um teólogo, ele não estava teorizando nada, ele não estava criando uma teoria, ele estava falando daquilo que era a vivência dele. A única esperança dele era Cristo, e não havia mais nada que não pudesse ser, que pudesse substituir isso no coração dele, na consciência dele. E ele fala: olha, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. E ele fala assim: olha, caso eu continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho, só que eu já não sei escolher. Eu estou pressionado de dois lados, eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Aqui é o homem diante de uma tensão, mas de uma tensão que provavelmente poucos no nosso tempo vivem. Porque é a tensão de quem realmente considera a morte como lucro. A morte para os apóstolos não é um prêmio de consolação como é para a maioria dos cristãos de hoje. Porque a maioria dos cristãos de hoje estão tão arraigados na sua vida material. Eles queriam tanto continuar vivendo e trabalhando nos seus afazeres, que para eles, quando eles dizem assim: eu irei morrer e terei a eternidade, menos mal, pelo menos eu vou morrer e vou para a eternidade. A morte e a eternidade para os cristãos hoje, infelizmente, tem sido um prêmio de consolação, porque já não tem mais existido aquela fé pulsante que havia no coração da primeira igreja, da igreja primitiva. Paulo, ele estava numa tensão real, porque para ele realmente a morte já não era mais um obstáculo ou maldição, mas em Cristo Jesus, Paulo mostra que a morte para ele tinha se tornado numa bênção, porque era a morte que possibilitaria que ele encontrasse o seu Senhor e se tornasse então perfeito, conhecido, assim como ele já era conhecido. Como está lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala: olha, hoje a gente conhece como que por espelho, como que por reflexo, é algo meio distante da gente, mas um dia quando nós estivermos com ele, então todas as coisas serão conhecidas, agora já de uma perspectiva da perfeição, porque estamos no perfeito. Irmãos, isso me impacta de uma maneira profunda, porque a verdade é que os nossos corações estão arraigados, e eu não estou exagerando quando eu digo que para muitos a eternidade, a vida após a morte é um prêmio de consolação. Não é aquilo pelo qual as pessoas realmente vivem hoje. Não é. Essa tensão que estava sobre o corpo de Paulo, quando ele fala: olha, para mim eu gostaria de estar com Cristo, só que eu sei que não irei agora, porque ainda há o que ser feito. E o que sobra, o que resta para ser feito por Paulo, não é correr atrás dos caprichos desta vida, não é ficar perdendo tempo com as situações desta vida, até porque ele estava em cativeiro, ele estava preso. Ele fala: olha, eu queria ir, mas eu não vou. Eu sei que o Senhor ainda quer que eu fique com um único objetivo: servi-los. O meu serviço serviço a vocês é necessário
para que vocês sejam conduzidos a essa mesma percepção que eu tenho, que de fato os liberta do poder da morte e do pecado, que é quando vocês entendem que o pecado já não opera mais sobre os seus membros, ou seja, vocês não são movidos mais para satisfazerem a si mesmos, e vocês já enxergam a morte como o triunfo do teu Espírito no Senhor. E é isso que faz com que a exultação de vocês, a alegria de vocês, o consolo de vocês seja completo. Você imagina alguém que passe por essa tensão hoje, sinceramente? Eu disse a fragilidade de Paulo, transparente aqui, porque você vê que mesmo o apóstolo Paulo, ele vivia essa tensão da humanidade, de querer muitas das vezes uma coisa, esperar uma coisa, mas saber que ainda há o que se fazer para outro lado, para outro rumo que não é aquele que ele necessariamente queira. Só que a tensão dele é muito mais madura, é muito mais virtuosa, é muito melhor do que a nossa tensão. Hoje as pessoas também vivem em tensão. A tensão, na verdade, nunca foi retirada da vida humana. Olha para a sua vida, olha para o seu coração. Quantas vezes o seu coração está afogado em tensões? Tensões intermináveis. O problema, meu irmão, não é a existência da tensão no seu coração, esse negócio de querer fazer uma coisa e ter que fazer outra, esse negócio de desejar profundamente por sua vontade determinada circunstância, determinado objetivo, mas ter que fazer outro por obrigação. Essa tensão sempre existirá e o problema não é a tensão. Eu vejo muitas pessoas querendo resolver essa tensão, achando que o Evangelho pacifica o seu coração desse modo, e não é assim que o Senhor Jesus leva a paz para o teu coração. A tensão do ser humano sempre existe. Agora preste atenção, o problema é qual é a sua tensão, o que tem tensionado o seu coração. Quando eu olho para nós hoje, eu vejo pessoas que as tensões são as mais torpes, bobas, fúteis e imaturas possíveis. O que oprime o coração dessas pessoas, e aí sim a tensão é uma opressão sobre elas. Esse choque de vontades e desejos é uma opressão sobre elas, porque de fato elas continuam sob tensão, sendo escravas de todos os seus anseios, desejos, prazeres. E quando querem fazer outra coisa, a tensão está muito mais em lamentar-se por não fazer a sua vontade prevalecer do que por qualquer outra coisa. É a tensão do invejoso, que olha para o outro, gostaria de fazer o que o outro faz, mas não tem condições e nem se coloca a serviço, em disciplina, para buscar aquilo que o outro buscou. E aí a tensão que oprime o coração dele é fruto dessa decepção consigo mesmo, que reflete na inveja a excelência do outro, e o coração dessa pessoa então fica tensionado por algo podre, totalmente imundo, que apenas a corrói, porque o coração dela ainda está nas coisas desta vida. É a tensão do raivoso, do irado, que sempre quer que sua opinião e razão prevaleça, que não aceita ser contraditado, que não aceita que alguém se levante com mais autoridade que ele, uma ira que beira o narcisismo. É a tensão do avarento, que se lamenta e vive se lamentando, porque ainda não conseguiu conquistar as coisas materiais ou emocionais, que ele julgava ser merecedor. Todas as tensões que vêm dos vícios da alma,
são tensões imaturas, fúteis, que só produzem ainda mais destruição na tua vida. E eu digo que 99% das pessoas estão simplesmente afogadas nesse tipo de tensão. Oxalá se estivessem numa tensão como a de Paulo, mas não. São corações que são facilmente levados pela mentira. Porque onde habita o pecado, habita a mentira. Porque a mentira é a água buscada para saciar a sede daqueles que pecam. Seja a mentira contada por outro, seja a mentira no modo como ele vê a vida, seja a mentira que ele inventa para ele mesmo, seja o auto-engano, tudo isso não passa de água, a água imunda, desejada por aquele que está afogado em fazer as suas próprias vontades e viver para si mesmo. É interessante, porque quando a gente vai lá para Mateus 16, naquele clássico texto ali em que Jesus está conversando com os discípulos, Jesus vira para Pedro, Jesus vira para os discípulos, na verdade fala: e vocês? Uns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou? Pedro se levanta, revelado pelo Espírito Santo de Deus, porque o texto deixa bem claro isso, e fala que tu és o Cristo. Tu és o Cristo, tu não és mais um profeta, tu não és um político, um orador, um retórico, não, tu és o Cristo. E Jesus fala para ele que tu és Pedro, Petrus, e sobre esta pedra, Petra, edificaria a minha igreja. Texto esse que é distorcido até por muitos, essa confissão de Pedro, né? Porque Jesus ali, o que ele está dizendo, a igreja católica romana pega esse texto e distorce ele, dizendo que Jesus disse que a igreja estava sendo construída sobre Pedro, né? Que ali a autoridade do papado vem daquilo, quando na verdade nada disso. Agostinho, lá no passado, um dos pais da igreja, ele já falava e desmistificava tudo isso. Ele já falava exatamente isso. Olha, Jesus, ele fala: esta pedra sou eu, Pedro, tu és Petrus. Por que tu és Petrus? Porque você reconheceu a pedra. A partir do momento que você reconheceu a autoridade da pedra, algo da pedra vai para ti. Da mesma forma que como cristão, quando reconhece a Cristo, ele se transforma. A pessoa que reconhece a Cristo se torna cristã. E a igreja então é edificada sobre Cristo. A igreja recebe as chaves do reino dos céus, não como instituição, mas porque reconheceu o Cristo como Filho do Deus vivo. E note que quando Pedro reconhece a Cristo, ali Pedro ele estava falando aquilo ainda da boca para fora. Pedro ainda não tinha noção da seriedade daquilo que ele estava falando. Tanto que a tensão que a gente está falando aqui, que é esse choque de vontades, logo logo vai se manifestar em Pedro, quando ele nega Jesus. Esses dias nós tivemos uma pregação excelente sobre isso, sobre o negar de Pedro a Jesus. E você vê que Pedro ainda falava da boca para fora naquele momento, porque ele foi impulsionado pelo Espírito, mas ele não compreendia a profundidade do que estava sendo dito. Quando você vira para Cristo e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que reconcilia toda a destruição impregnada pelo pecado ao Pai. E eu olho para a igreja e vejo uma igreja que confessa a Cristo de modo muito semelhante ao modo como Pedro confessava naquele momento, sem entender o que está confessando, sem compreender totalmente o que está falando. Mas lá na frente vocês vão ver a tensão destruindo a vida de Pedro, porque quando ele é questionado ali se ele era um dos discípulos de Jesus, quando Jesus estava ali naqueles momentos de dor, de tortura, antes de ser levado ao Calvário,
que Pedro faz? É o famoso negou Jesus. Pedro teve medo. Ele sabia o que deveria fazer, mas ele não teve coragem para fazer. A atenção de Pedro ainda estava baseada no medo, do achincalhamento, da morte, de ser reconhecido como um dos discípulos de Jesus. Faltava algo a Pedro. Posteriormente, Pedro vai adquirir esse algo. Mas esse algo já está presente em Paulo quando ele está escrevendo aqui. E já já a gente vai falar sobre isso. Nota que Paulo, o mesmo que está escrevendo essas coisas aqui em cativeiro, se você ler toda a carta de Filipenses, você vai entender o que eu estou te falando. Além de Paulo estar preso, Paulo, ele estava sendo difamado por aqueles que estavam em liberdade. A própria igreja estava falando mal de Paulo. Pessoas injustas, infiéis, que faziam do evangelho um meio para simplesmente fazer prevalecer a vontade deles. E o mesmo Paulo que está preso, em cativeiro, já tendo sofrido, e que está sendo inclusive difamado, é o homem que fala assim: mesmo que estão me difamando, o que importa é que o nome de Jesus seja conhecido. Ele era já um homem que não era mais afetado pelo medo de perder a sua imagem construída pelas pessoas, porque ele não tinha que temer isso. Só tem medo, meu irmão, da sua imagem social ser destruída aqueles que vivem 2 vidas, 3 vidas, ou que querem muito mais mostrar alguma coisa do que serem de verdade. Como eu disse, os apóstolos eram pessoas transparentes. Eles não tinham o que esconder. Eles sabiam que as suas ações, atos e palavras e testemunhos eram mais do que suficientes para se opor a qualquer tipo de difamação. Você acha mesmo que um homem que já não tem mais medo da morte, ele tem algum medo relacionado a preservar a sua imagem? Você acha isso? Você acha que um homem que está disposto a morrer, se for necessário, ele está preocupado em defender a sua honra? Não, ele é o Paulo que fala: olha, estão falando mal de mim, entretanto, se o nome de Jesus está sendo divulgado pelas minhas dores, que assim seja. E é o mesmo Paulo que lá no capítulo 4 vai falar o seguinte: alegrem-se no Senhor, alegrem-se, fiquem felizes. É o mesmo Paulo que fala: eu estou suprido de todas as coisas. É o mesmo Paulo que lá no Filipenses capítulo 4 vai falar: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa frase que vira e mexe está nos carros, nas entradas das casas, só que ninguém entende a profundidade, ou a maioria das pessoas não para perceber a profundidade, o contexto no qual isso foi falado. O homem que precisava de consolo era o homem que consolava, porque ele já estava consolado no Senhor. O homem que mais precisava de recursos materiais era o que dizia: eu não preciso de nada, eu já tenho tudo. Era o homem que falava: alegrem-se, permaneçam alegres, permaneçam alegres. Quando eu penso sobre essas coisas, igreja, meu coração se desmonta, porque eu vejo o quão pequenino eu tenho sido diante do reino de Deus, dos verdadeiros desígnios e propósitos dele, e do quanto a verdade dele ainda precisa operar na minha vida, me purificando. O quanto nós precisamos disso. Como eu disse, um homem que não teme a morte, ele já não teme mais essas coisas secundárias. E eu vou dizer uma coisa para vocês:
enquanto você não ama algo acima da tua própria vida, que você está disposto inclusive a morrer por isso, a qualquer momento, que seja agora, esse algo não é verdade para você, é só frescura. Você pode ter os melhores argumentos, você pode ter os melhores pretextos, justificativas, você pode ter o melhor raciocínio inclusive, mas se aquilo que você fala, aquilo pelo qual você briga, aquilo pelo qual inclusive você entra em dissensão com seus irmãos, com seus amigos, se isso não for verdade, se isso não for, você não estiver disposto inclusive a dar a sua vida por isso, significa que isso não é verdade, isso é só frescura tua, isso é só jargão. Isso o que eu estou te falando vale para a religião, vale para a política, vale para qualquer coisa. E sabe por que eu vejo as pessoas sem firmeza hoje? As pessoas totalmente instáveis, pessoas que são esmagadas por essa tensão que eu estou falando, e que estão em oceanos de sofrimento, afogadas nos seus dilemas. Porque nunca na história da humanidade as pessoas foram tão doutrinadas a amarem a si mesmas como hoje. A verdade é que cada vez mais as pessoas já não têm mais coragem de dispor de suas vidas por alguma coisa. Não tem. E eu te afirmo mais uma vez, a ideia, a frase, a vontade, a teoria, o discurso, a opinião, pela qual você não estaria disposto a dar a sua vida, é só frescura. Você não deveria nem estar falando sobre isso, você não deveria nem estar pensando sobre isso, porque o teste de fogo é a morte, meu irmão. Ora, quando você vai para aquelas pessoas que estão passando por doenças em fase terminal, e geralmente você conversa com elas, pessoas já sabendo que ela está com um diagnóstico ali de poucos dias, semanas ou meses, a maior parte da conversa e do lamento das pessoas e da lamúria das pessoas é exatamente porque elas não tinham refinado aquilo que realmente era importante na vida delas e verdadeiro. Porque só a morte, aquele que enfrenta a morte, ele consegue separar o que vale a pena do que não vale. O que realmente é verdade, ou que, como eu tenho dito aqui, é só frescura sua, é só pedância, é só arrogância sua. Meu irmão, Paulo ele está falando o seguinte: olha, para mim o morrer é lucro. Esse é o primeiro motivo do porquê as coisas eram tão claras na visão de Paulo. Na visão de Paulo. E como eu estava falando, numa era em que cada vez mais as pessoas têm sido doutrinadas a amarem a si mesmas e se tornarem cada vez mais medrosas de falarem, dizerem, buscarem, viverem coisas que, de certo modo, coloquem elas em algum tipo de risco, seja de perder patrimônio, seja de perder a liberdade, seja de perder a vida. Então cada vez mais essas pessoas têm estado medrosas, e quanto mais medrosas, menos estáveis e verdadeiras as pessoas são. Porque, como eu disse, o teste da verdade é se você está disposto a dar a tua vida por aquilo. Não tem outra forma, meu irmão. Você entende a profundidade do que está sendo dito aqui? O teu ser cristão, a tua confissão de tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, você neste momento, se te pedissem a tua vida por isso, você estaria disposto a dar sem entrar em dúvida, em confusão?
a tua resposta diz se isso é ou não verdadeiro na tua vida. As opiniões que você defende, você estaria, elas são tão verdadeiras, tão corretas, tão justas, tão fidedignas que valem o preço da tua vida? Não há como ver bem se você não morreu para este mundo e não foi ressurreto com Cristo. É por isso que o passar pelo batismo, que significa a mortificação, a morte do corpo e a ressurreição com Cristo, é tão importante para aqueles que se dizem filhos da verdade. Porque a verdade, ela só se manifesta, de fato, diante dos olhos daqueles que não temem mais a morte, porque já passaram pela morte. Você está entendendo o que está sendo dito aqui? Amém? Só que Paulo era hardcore. Ele não para por aí. Ele fala no versículo 29, olha: foi dado a vocês o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E ele não está falando o sofrer por Cristo como um flagelo que você deve suportar, como algo incômodo que você deve suportar, mas ele está falando como um privilégio. Você está entendendo o tamanho disso, meu irmão? Privilégio. O sofrer por Cristo. E ele fala, de um modo ou de outro vocês terão que ter isso, porque vocês estão passando pelo mesmo combate que eu estou passando, e vocês precisam disso. Pessoas que não encararam o batismo verdadeiro, elas não têm condição de entender e fazer isso. Amém? Mas Paulo é ainda mais hardcore. Ele vai além. Ele termina com aquilo que eu já disse. Ele é uma pessoa que ele não tem medo da morte. Ele não tem nenhum temor quanto à perda da sua honra, se para isso o nome do Senhor for louvado. Ele não tem nenhum temor quanto ao sofrimento, porque é isso que faz com que ele seja uma pessoa transparente diante de todos e não fique tentando ocultar as suas intenções e motivações. É isso que faz com que ele seja uma carta aberta diante de todas as pessoas. Mas a cereja do bolo é aquilo que eu falei lá no início. Ele não apenas não tem medo de morrer, de sofrer ou de ser caluniado, mas ele também considera a morte como uma bênção. E não apenas considera a morte como uma bênção, abre mão da bênção que é a morte em nome do serviço em amor. Em nome do serviço em amor, a fim de que vocês alcancem a exultação. É por isso que eu abro mão do meu desejo, um desejo até louvável, amém? Uma pessoa que quer morrer para estar com Cristo, você concorda que é uma vontade louvável? É uma boa vontade, oxalá se nós tivéssemos ao menos isso. Mas ele vai além, ele fala: olha, eu queria estar com Cristo, mas não estarei, a fim de que vocês alcancem essa exultação, a fim de que eu sirva como instrumento do Senhor em suas vidas. Meus irmãos, aqui nós falamos de verdade, de transparência, de privilégio no sofrer, de não temer a morte. Transformamos a morte em bênção e não em maldição. E falamos sobre o serviço em amor. Se de tudo que você ouviu aqui, você puder levar isso aqui que eu falei no final: não temer a morte, não temer nenhuma circunstância,
Permitir que a morte, que o final do medo da morte, o fim do medo da morte produza em você a mais pura verdade, que te leve a uma vida totalmente transparente, sem nada o que ocultar. Fazendo com que você então seja motivo de glória ao Senhor, ainda que seja pelo sofrimento, mas sofrimento esse que é privilégio, porque você já não vive mais para si mesmo, e que te leva a abrir mão de todas essas coisas, mesmo da sua estada com Cristo, pelo amor e pelo serviço àqueles que o Senhor tem colocado diante de você. Amém, igreja? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um, que o Senhor Jesus nos fortaleça e que instaure em cada um de nós o reino dele, e que nós não sejamos como o Pedro que falou por um impulso apenas: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, mas que nós tenhamos essa confissão já vinda por aquele que, testificando das grandes obras do Espírito em sua própria vida, não apenas falam, mas vivem: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Vivem isso em suas vidas. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe essa igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.